Hoje venho aqui falar-vos de um conceito que é muito interessante para mim, que é a abundância. É um conceito que me fez criar várias meditações para o Insight Timer e até alguns cursos. Isto porque é um conceito que está intimamente ligado à minha vida, nomeadamente à transformação que eu tive na minha vida. E eu fui polícia durante mais do que 20 anos, até que encontrando-me numa situação pessoal particular em que ambos os meus pais ficaram doentes, isso fez-me pensar profundamente no sentido da minha vida e foi nessa altura que comecei a meditar e me fez talvez começar por pôr uma questão que eu considero que é talvez a questão mais importante, não só em termos da meditação, como em termos da abundância, que é quem sou eu. E ao refletir acerca do quem sou eu e da visão que eu queria construir para a minha vida, eu percebi que eu, talvez por ter uma história de mais de 20 anos de polícia, que é uma vida bastante dura, que eu queria uma vida em que não estivesse dependente do trabalho, uma vez que era um trabalho bastante penoso e que me afastava da família. E, portanto, eu percebi que se chegasse a uma situação de abundância, não para ter, enfim, o grande carro, aquelas estereótipos que muitas vezes estão associados à abundância, mas para ter tempo, sobretudo, que se eu tivesse uma situação de abundância, eu teria tempo para estar com as pessoas. E, portanto, foi essa visão, começando pela questão quem sou eu, que me levou a querer a abundância, e ao querer a abundância, depois eu descobri o caminho para essa abundância. E portanto, temos que sempre começar por responder à questão: quem sou eu e qual é a minha visão? Eh, Qual é. E falando aqui em termos de abundância, porque é que eu quero abundância? Que tipo de abundância é que eu quero? E a minha abundância, que é a forma que eu acho que é uma das formas de ver a abundância, é sobretudo ligada ao conceito também da liberdade financeira, que é nós termos tempo. Não é tanto uma questão material, mas é uma questão de termos uma situação muito confortável que nos permite ter tempo para fazer aquilo que nós gostamos e estarmos com a nossa família. E, portanto, para mim, essa é a abundância. Claro que cada um pode ter uma visão diferente. Depois, passando então aqui ao segundo ponto, portanto, primeiro ponto, quem sou eu? Qual é a minha visão? E o segundo ponto, também é algo que é muito comum e muito importante na meditação, que é a gratidão. Aliás, a gratidão é algo extremamente importante. E, portanto, a gratidão e a abundância estão intimamente ligadas. Até vamos ver mais à frente essa ligação de forma mais profunda. Porque se eu tiver uma perspectiva de gratidão por aquilo que eu tenho, não só materialmente, mas como as pessoas, ou outro tipo de pequenos detalhes na minha vida, eu vou sentir-me logo aí, e vamos falar nisto mais à frente, logo aí eu estou a caminhar para uma perspectiva de abundância. Porque a abundância é sempre subjetiva, depende sempre da nossa interpretação. Portanto, se eu, ao ser grato, logo aí eu estabeleço uma ligação imediata à abundância por via da gratidão. Mas isso não basta. E então eu passaria ao terceiro ponto, que é, para além dessa gratidão, é importante ter aqui uma perspectiva holística e de nós percebermos que o universo é abundante. Claro que isto é um conceito abstrato. O universo é abundante, é infinito. E, portanto, isso é um facto que é inquestionável. Mas, em que é que isto é importante? É importante nesta dicotomia e nesta divisão que existe no contraponto da abundância. No contraponto da abundância está a escassez.
E, portanto, a escassez tem muitas formas de manifestar-se. E, portanto, se eu escolho a escassez em vez da abundância, dificilmente a minha vida pode ter sucesso em termos de abundância. E só este ponto podíamos estar aqui horas a falar sobre isto. Porque muitas vezes eu posso ter uma perspectiva de escassez de não tenho os recursos suficientes. Eu posso ter uma perspectiva de escassez de não apostar o suficiente na minha educação. Eu posso ter uma perspectiva de escassez no sentido de eu não sou suficiente. Portanto, isto leva-nos muito longe. Aquilo que eu tenho-vos a dizer, de forma muito sumária, é olhem para o vosso dia a dia, olhem para cada momento e tentem sempre abraçar a vida com uma perspectiva de abundância, por contraponto à escassez. Quando identificarem que o vosso padrão é um padrão de escassez, e todos nós, de uma forma ou de outra, ou a grande maioria de nós, por vezes, tem uma mentalidade de escassez, eu vou substituir essa escassez por uma perspectiva de abundância, e isto podemos depois, se tiver alguma questão, aprofundar, mas isto é muito importante. Depois, um quarto princípio que para mim é muito importante em termos da abundância, e até poderia quase dizer que isto resume a abundância, não retirando obviamente importância à gratidão e, como vimos anteriormente, ao caráter infinito do universo, é que dar é a melhor forma de receber. Isto é um princípio que tem a ver com a forma como o universo funciona. Se formos até ver do ponto de vista físico, tudo ocupa o espaço, tudo circula, numa perspectiva holística, mas é algo também que se pode ser explicado de uma forma simples. Obviamente que se eu der amor, carinho, atenção a alguém é a melhor forma de receber, mas a minha experiência diz-me, e não sei se vocês também têm uma experiência nesse sentido, que às vezes até materialmente, quando eu dou qualquer coisa, bom, se der uma prenda, muito provavelmente há uma possibilidade de alguém me dar uma prenda de volta, mas quando eu dou, isso provoca nos outros, provoca no universo uma energia, e eu entendo que uma postura de dádiva, isto é algo até bastante comum no desenvolvimento pessoal, na espiritualidade, que realmente às vezes o dar é a melhor maneira de receber. E se nós virmos, isto está ligado à escassez. Portanto, se eu não quero dar, eu não querer dar algo, eu não querer partilhar, é uma forma de escassez. E, portanto, aqui também o dar é uma forma de abundância. Há suficiente no universo para eu dar. O universo é infinito, é abundante. E, portanto, eu posso dar, e isso vai fazer certamente com que eu possa também receber. Até porque, deixem que vos diga, não é só esta questão de querer receber. Não há nada que nos preencha tanto como dar algo a alguém, seja atenção, seja amor, seja carinho, seja ajudar essa pessoa. É uma sensação absolutamente incrível, e logo aí, sobretudo dessa forma, nós estamos a ganhar. Um quinto princípio é que também está ligado aqui à questão do quem sou eu, é que como é que eu chego à abundância? Obviamente, tudo isto que eu disse é importante. Quem sou eu? Qual a gratidão? Ter uma perspectiva de abundância, dar. Mas às vezes o caminho está em nós seguirmos o nosso propósito. Nós fazermos aquilo que fomos postos neste planeta para fazer. Porque vamos fazê-lo com gosto, vamos fazê-lo com empenho, vamos fazê-lo com dedicação. E se eu quero chegar à abundância, mesmo que seja material, e em vez de eu estar absolutamente focado nesse aspecto material, se eu estiver focado no meu propósito, essa é a forma onde muitas vezes de forma indireta a abundância vem. Porque se eu estiver a fazer aquilo que gosto, se eu estiver a preencher o meu propósito, obviamente que tudo flui, e às vezes não nos preocuparmos com os aspectos materiais, preocupando-nos com o nosso propósito, é precisamente o caminho que nos leva à abundância. E, portanto, seguir sempre
este princípio de seguirmos o nosso propósito e que remete-nos também para a questão inicial do quem sou eu. Uma questão fundamental em termos da meditação, em termos da abundância. Mas, passando ao sexto ponto, não se trata, as coisas não se tratam, sobretudo, se formos ver em termos de uma abundância de tempo, de uma abundância de tempo para estar com as nossas, com a nossa família, com quem gostamos, obviamente que a questão da abundância põe-se num ponto de vista espiritual. Mas se formos para um ponto de vista mais material, que foi o meu caso, portanto eu queria chegar a um ponto que tinha uma liberdade financeira que me permitisse não trabalhar, por exemplo, eu precisei de conhecimento de uma determinada área, de um determinado setor que me permita obter resultados. O conhecimento é fundamental. E, portanto, eu tenho que perceber que não se trata meramente de estar aqui a enunciar princípios genéricos que o universo funcione e ficar sentado à espera. Não, eu tenho que procurar conhecimento e vou-vos dar um exemplo. Às vezes pode parecer que que estou a falar de forma abstrata, mas a forma como eu cheguei à minha liberdade financeira foi investindo no imobiliário, por exemplo. E para isso eu tive que obter esse conhecimento. E depois, mais tarde, tive que obter conhecimento, à medida que os proventos foram vindo, de como diversificar em investimentos financeiros. Isso é tudo conhecimento que é preciso adquirir. Mas podia ser um conhecimento de outra natureza qualquer. O conhecimento hoje é disponível de uma forma gratuita e nós temos que perceber, essa é também um dos princípios do universo, que eu devo evoluir e ampliar o meu conhecimento todos os dias. E, portanto, a questão do conhecimento é extremamente importante e eu considero que nós devemos aprender desde o primeiro dia que pomos os pés neste planeta até ao dia em que partimos. O conhecimento é absolutamente fundamental. O sétimo ponto, eu vou voltar aqui ao que já aflorei, que é percebermos que a abundância tem uma perspectiva. E faço aqui a ligação com a gratidão. E essa perspectiva é: a abundância não está fora de nós. A abundância está dentro de nós, está na nossa perspectiva, está na nossa gratidão por aquilo que temos. E há uma expressão que muitas vezes se diz que é: se eu não sei apreciar um café, eu não sei apreciar um iate. Eu tenho que saber apreciar as coisas pequenas. Eu tenho que saber apreciar a essência. E quem olhe para a abundância como um veículo meramente material, em que estamos à procura de algo lá fora, esse é um caminho que nos leva a situações perigosas. Um teórico sobre estas questões, Ken Honda, um japonês, fala, por exemplo, da questão dos jatos. Em pessoas milionárias, quem primeiro compra um jato que custa uma quantia enorme, mas depois esse jato já não chega, é preciso um jato que consiga fazer os trajetos sem parar, e depois um jato que consiga fazer isto ou aquilo. Portanto, essas pessoas têm uma infelicidade porque estão sempre à procura de qualquer coisa e nunca conseguem ser preenchidas. Mas se eu tiver gratidão por aquilo que tenho, então aí a abundância está sempre dentro de mim. Como em quase tudo, as respostas estão dentro de nós. Depois, um nono ponto, que é a importância de falhar. Para nós conseguirmos chegar à abundância, nós temos que tentar, nós temos que agir, nós temos que cometer muitos erros e abraçar este processo de cometer erros e falhar e não desistir. Se estás a falhar bastante, é porque estás mais perto, desde que aprendas com os teus erros e que sigas em frente. O nono aspecto é pensar em grande, ter uma perspectiva que também, lá está, relacionado com a escassez, se eu estou por ali um limite, até podemos pensar em algo material, bom, quer dizer que eu não ultrapasso esse limite, e portanto pensar em grande, deixar que a nossa mente
consiga grandes pensamentos e grandes ideias e que nós somos a limitação, às vezes, daquilo de onde podemos chegar. Somos nós que nos impomos esses limites. E para terminar, eu queria dizer-vos que a abundância é uma perspectiva individual. E, portanto, juntar isto tudo, ver aquilo que são as nossas características, não esquecendo que nós começamos com, e eu vou só recapitular aqui os pontos, e se vocês virem, o primeiro ponto que eu vos falei foi quem sou eu. O que quer dizer logo que esta resposta para cada um de nós vai ser diferente. E, portanto, o ponto de partida, o caminho que me leva à abundância, depende da resposta a esta questão. E, portanto, temos que perceber, é óbvio que há fórmulas e há caminhos que se aplicam a muita gente, mas depende da questão quem sou eu. Depende da minha visão. E isto leva-nos que, no final, esse caminho seja um caminho individual. Percebermos que há coisas que nos servem, há caminhos que são para nós e há outros caminhos que não são para nós. Outros pontos, como falámos, a gratidão, o dar, a abundância do universo, o dar como forma de receber, aplicam-se a todas as pessoas. Mas o quinto ponto que nós falámos, novamente, encontrar o nosso propósito, está alicerçado à questão do quem sou eu. Portanto, o conhecimento que nós vamos adquirir, que é o sexto ponto, é diferente do conhecimento de uma pessoa que quer aprender a tocar um instrumento porque se quer dedicar à música, de uma pessoa que quer aprender, por exemplo, medicina para ajudar outras pessoas. São conhecimentos diferentes, são caminhos completamente diferentes. São caminhos que nos levam desde o início até ao fim. E, portanto, percebemos que nós temos que levar, escolher, desde o primeiro ponto, o caminho que serve os nossos objetivos. Depois, a perspectiva da abundância, a importância de falhar, o pensar em grande, mas lá está, se necessário, se o meu pensamento for ajudar os outros, ajudar aquela pessoa que está mais próxima, ajudar alguém da minha família, bom, também é uma forma de pensar em grande, porque tudo é muito subjetivo. Mas no fundo, aquilo que eu vos queria dizer é para perceberem que o caminho que leva à abundância, se bem que haja princípios gerais, é sempre um caminho muito individual.